O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Rádio FMG Educativa, de volta com o universo literário desta sexta-feira. Muito bom dia para você sintonizado aqui na Estação do Conhecimento. Em razão de inúmeros fatores históricos, grande parte da cultura brasileira tem sua origem baseada nas tradições de nações africanas e indígenas. O grupo de pesquisa Movência da Faculdade de Educação da UFMG surgiu justamente para promover os costumes orais desses povos e preservá-los. Até domingo, o Movência realiza sessões de contação de histórias voltadas para o público infantil na sede da Funarte. Histórias de Bichos e Encantados apresenta às crianças tramas como histórias de coelho, do personagem Kibungo, de caboclos, encantados e os oriquis. As contações são uma oportunidade para que os pequenos se divirtam com música, poesia, atividades lúdicas e uma variedade de linguagens. Para saber mais sobre a contação Histórias de Bichos e Encantados, eu converso agora com a Lorena Anastácio, que é contadora de histórias do grupo Movência. Lorena Anastácio, seja muito bem-vinda ao programa Universo Literário e à Rádio FMG Educativa. Um bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, Lorena, para a gente começar, você poderia falar um pouco sobre a trajetória do Grupo Movência, o papel que ele cumpre na Faculdade de Educação? O Grupo Movência, ele nasceu em 2016, a partir do encontro de contadores de histórias e pesquisadores. Ele é coordenado pelo professor Josilei Francisco de Souza, na Faculdade de Educação, e nós nos reunimos quinzenalmente para estudos teóricos e práticas, de contação de histórias. Então, nesses estudos, nós agregamos as nossas pesquisas individuais e outras pesquisas em torno da educação, oralidade escrita, educação, performance, a profissão contador de histórias, tradições, culturas tradicionais, e aí as nossas pesquisas estão mais no âmbito das tradições afro-brasileiras, a partir das comunidades quilombolas e dos movimentos do povo negro na cidade de Belo Horizonte e em outros estados, em estados de Minas Gerais, e da cultura indígena também, de populações indígenas e cultura popular de forma geral também. Sim. Aproveitando isso que você falou, a contação de histórias é um costume muito comum, muito presente nos povos de matriz africana e indígenas, né? Sim. As histórias que vocês contam exploram, então, essas temáticas dessas tradições indígena e africana? Sim. As histórias que nós contamos são, sobretudo, histórias que nós ouvimos, nas nossas trajetórias de pesquisa, que nós ouvimos desses contadores em trabalhos de campo, que nós registramos por escrito, e histórias também que nós ouvimos de além-mar, em outros momentos, outras trajetórias, e que nós trazemos conosco, assim, não só na nossa memória e na nossa tradição de cultura escrita, mas também nos nossos corpos, que nós vivenciamos muitas vezes essas histórias com os mestres contadores de histórias nessas comunidades tradicionais. Sim. E como é que vocês se preparam para contar? Como é que é o processo de pesquisa? Vocês visitam essas comunidades, por exemplo? Sim. Bom, nesse momento, nós estamos num momento muito de criação artística, que a gente está bem num laboratório mesmo, nós já visitamos várias comunidades, conversamos com muitos contadores. Então, temos os registros escritos de muitas histórias, a partir, como eu te disse, de trajetórias individuais de pesquisas, como, por exemplo, o professor Josilei, que vem da Faculdade de Letras, que participou muitos anos das pesquisas em torno dos contadores de histórias no Vale do Jequitinhonha, e fez pesquisas também
de onde, por exemplo, vêm essas histórias, né? E principalmente desse trânsito, dessa movência dos contos entre Brasil e África. Então ele transitou por Angola, Moçambique, pesquisando como que esses contos vieram para o Brasil, né? E como que essas histórias chegaram até aqui. Eu, por exemplo, com o povo Xacriabá, fiz uma pesquisa muito ampla com os contadores de histórias Xacriabá, principalmente com o seu Valdemar, que é um ancião, com José ou Deda Xacriabá, como é mais conhecido. São contadores de histórias da aldeia. A Amanda, que escuta muitos povos indígenas, trabalha com populações indígenas, escuta essas histórias dos contadores de histórias, né? O Guilherme também, a partir do trabalho com os Pataxó, Xacriabá, na Faculdade de Educação, também escuta muitas histórias. Então nós trazemos todas essas histórias dos inícios, que hoje também está no grupo. No Pará também ouvimos muitas histórias das populações indígenas do Pará, das populações que vivem ali na região do Rio Xingu, do Médio e Baixo Xingu. Legal. E do Tapajós. Então nós ouvimos muitas histórias, trouxemos para cá, tanto dos povos indígenas quanto dos povos de terreiro, quanto dos quilombolas. E hoje a gente está num momento bem de laboratório e de fazer uma outra escuta dessas histórias, um estudo entre nós, releituras, transcriações, e preencher essas histórias também com outras formas de contar, outras formas de viver as histórias, agregando músicas. Então a gente está nesse momento agora, assim, do grupo. Sim. E essas atividades voltadas para o público infantil, você acredita que são uma maneira da gente cultivar uma sociedade que respeite mais a diversidade cultural? É alguma coisa nesse sentido? Com certeza. A partir do momento que nós conhecemos, tomamos conhecimento, né, da diversidade do mundo que a gente vive, da nossa sociedade, a gente passa a respeitar outras formas de viver. A gente começa a entender, a criança, o adolescente, o adulto, a entender que existem outras formas de estar no mundo, outras formas de conhecimento, né, outras filosofias de vida. Então acho que a contação de histórias, ela com certeza traz isso pra gente. Porque quando a gente está contando histórias que vêm desses lugares, nós estamos falando de outras filosofias, de outras epistemologias, né, outras formas de conhecer. E isso é muito importante, né, porque nós saímos, a gente consegue deslocar um pouco, né, o público e as pessoas a partir da vivência, do ato de ouvir histórias, desse lugar onde existe um conhecimento único. A gente sabe que o mundo é muito diverso, né? Sim. É diferente. Este é o programa Universo Literário pela Rádio FMG Educativa. Eu sou o Daniel Silveira e estou conversando com a Lorena Anastácio, que é contadora de histórias do Grupo Movência. A gente está falando sobre a contação Histórias de Bichos e Encantados. Lorena, eu queria saber de você se o grupo realiza algum tipo de performance corporal, quais os recursos vocês usam para contar as histórias. Fala um pouquinho pra gente. Bom, na nossa performance a gente utiliza muitos recursos. Então, tem histórias, por exemplo, que nós utilizamos muito sonoplastia, buscando um pouco essa ambientação, né? Buscando um pouco esse lugar onde nós ouvimos essas histórias, o lugar onde a história se passa. Usamos também imagens, né? A gente tem o Vinícius, que é artista visual e que trabalha muito com essa criação de imagens a partir do conto. Então, como eu disse, ele é um artista visual, então ele mistura assim, muitas influências, assim, muitas coisas, imagens mais abstratas, com imagens de territórios, cores, né? Ele vai trabalhar muito com texturas, com cores também. O Guilherme, que fica mais responsável por essa parte da música, que pesquisa muito a música na contação de história, ele vai trazer a harmonia, né? Esses instrumentos mais harmônicos, essa forma mais harmônica e melódica também de ambientar o conto. Então a gente utiliza desses recursos e principalmente do recurso que nós aprendemos com esses contadores, né? Claro. As pausas, as aliterações, as conotações assim, mais fortes em algumas palavras, em alguns momentos. Esse corpo que é um corpo diferente, né, da vida cotidiana. Então a gente utiliza vários recursos. E agora,
na FUNARTE, a gente está em temporada, a gente também está trabalhando com a iluminação, né, como um recurso, assim mesmo, como algo que está dentro do conto, então, que cores trazem, além do Vinícius criando as imagens ao vivo, né, em processo de live image, a gente tem também a iluminação que está dando um toque bem especial às histórias. Bacana. E eu queria saber por que explorar o encantado? Um universo mágico é mais atrativo para as crianças? Como é que é? Bom, porque é muito comum nas histórias que nós ouvimos o encantamento, né? Nessas comunidades, por onde nós passamos, os contadores que nós ouvimos, as histórias trazem muito esse universo, né? Das transformações, de encantar-se, ou dos animais se encantarem, desse tempo que os animais falavam, que é um outro tempo, né? Então é muito comum ouvirmos histórias com essa temática. E são histórias que gostamos muito de contar. A gente, nas nossas pesquisas, né, sobre a contação de histórias, o contador de histórias, a gente encontra muitos autores, nós falamos muito disso, é importante na preparação do conto e do contador. Então, o primeiro momento da preparação do conto e do contador conte o que você gosta de contar. Então, nós escolhemos os contos também que gostamos de contar. Então, são essas duas coisas. Primeiro, que são contos muito presentes nas nossas pesquisas. E segundo, que são histórias que gostamos muito de contar. Sim. Serão contadas histórias variadas em cada dia do evento? Você pode adiantar pra gente quais histórias que serão narradas? Bom, vou contar um pouquinho. Tá, claro, sem spoiler. Sim. Bom, nós temos duas sessões. Na quinta, sexta e sábado, às 14h30 e às 19 horas. Sim. E no domingo, às 14 horas e 18 horas. Então, nessas sessões, nós temos histórias diferentes, né? Durante o dia, nós temos histórias diferentes das histórias que são contadas durante a noite. Uma história em comum nos dois horários, outras histórias diferentes. Então, são histórias com músicas, histórias que já tem a música, né, dentro da história, faz parte da história, além de serem permeadas por músicas entre uma história e outra, e criação de imagens. Então são histórias bem lúdicas, histórias amarradas por animais. Deixa eu ver o que mais que eu posso contar. Sim. Histórias do povo Sacriabá, histórias de um tempo em que a protetora do povo andava pelo território comendo os bichos de gente que não era muito bem-vinda. Olha, já bateu uma vontade de se preparar mesmo para o que vem por aí, né? Nesse final de semana especial. Sim, tem história também de meninos atentados, como diz os nossos contadores de histórias. Histórias do tempo que os bichos conversavam bastante, ou se organizavam, faziam festa. Tá aí, deu um gostinho já de quero saber, de quero ouvir. Lorena, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse um convite aos nossos ouvintes para que levem as crianças para assistirem a contação Histórias de Bichos e Encantados. Sim, bom, fica o convite então para que vocês venham ouvir histórias com a gente. Nós estaremos, como eu disse, na FUNARTE a partir das 14h30, sexta e sábado, com sessões às 14h30 às 19 horas, no domingo às 18 e às 14 e às 18 horas. Sim. Então estamos esperando vocês lá com muito encantamento, com um sorriso no rosto, com aconchego, afeto e muitas histórias gostosas de se ouvir. Histórias do tempo que vai nos lembrar dos nossos ancestrais, história do tempo em que os bichos viviam de formas diferentes, histórias de tempos atuais também, que vai nos remeter às nossas vivências, aos nossos tempos atuais. Tá então certo. Estamos lá com muita alegria, muita música, muita história para encontrar com vocês. Tá certo. Lorena, muito obrigado. Um abraço para você e para todos do Grupo Movência.
eu quero desejar sucesso aí para vocês e fico aí para os nossos ouvintes nosso convite. Muito obrigado e até uma próxima. Sim, obrigada. E curtam a nossa página no Instagram, movencia.ufmg. Lá vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo no grupo. No Instagram, @movencia.ufmg, é isso? Exatamente. Então tá aí, fica para os nossos ouvintes o Instagram do Grupo Movência, @movencia.ufmg. Lorena, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio UFMG Educativa. Tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Eu acabei de conversar com a contadora de histórias Lorena Anastácio sobre a contação Histórias de Bichos e Encantados. A Lorena faz parte do grupo de pesquisa Movência, da Faculdade de Educação da UFMG, que realiza neste final de semana contação de histórias voltadas para o público infantil na sede da Funarte. As atividades serão realizadas nesta sexta e sábado, a partir das 2h30 da tarde e das 7 da noite, aí, como a Lorena já falou pra gente, e no domingo, a partir das 2 da tarde e das 6 da noite. A Funarte fica na Rua Januária, número 68, no centro. Para mais informações, basta acessar o Facebook do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG, o CEALI. O Facebook do CEALI é o seguinte, facebook.com/CEALI-UFMG. Esse CEALI é C-E-A-L-E, CEALI. facebook.com/CEALI-UFMG. E também, como a Lorena falou pra gente agora há pouco, a gente pode seguir o Instagram, do projeto do Grupo Movência, é o @movencia.ufmg. O Instagram deles, @movencia.ufmg. Muito bem, esta foi a entrevista desta sexta-feira aqui no Universo Literário. Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.